Prosperidade e abundância. Esse é um tema que desperta muito interesse, né? Quem não quer ter uma vida próspera? Quem não quer ser abundante? Quem não quer ter recursos disponíveis para realizar sonhos, para materializar projetos? Essa energia de prosperidade é a energia do fluxo, é a energia em que a gente consegue, de alguma forma, receber. E aí é um ponto muito importante, porque a gente fala muito sobre essa energia da prosperidade, mas a gente esquece que se tornar próspero é uma prática diária de aprender a receber. Então, quando a gente fala sobre esse tema, é muito importante que a gente olhe para dentro da gente e a gente entenda se de fato a gente está na energia da prosperidade. Aí eu vou trazer uma dica muito interessante que vai ajudar você a identificar quando você está na prosperidade e quando você está na escassez. A prosperidade é essa energia de fluxo, essa energia de abundância, é a energia em que as coisas prosperam, né? Aquilo de alguma forma se expande. Essa energia é a energia da confiança. É quando a gente está nesse fluxo da vida, é quando a gente se entrega, é quando a gente se abre e permite receber o que a vida tem para nos oferecer. Por outro lado, quando a gente está na energia da escassez, a gente está na energia do medo, aquela energia que nos comprime, aquela energia que nos leva para tensão, para preocupação. É realmente aquele medo se manifestando. E quando a gente fala de medo, a gente não está falando de medo só reais, né, daqueles que colocam em risco a nossa sobrevivência. A gente está falando de medos que a nossa mente de alguma forma cria. Então todas aquelas tensões que a gente vivencia, elas são impulsionadas pelo medo. Então sempre que a gente estiver em contato com medo, a gente está em contato com uma energia da escassez. Porque a gente não está automaticamente na energia da prosperidade, que é da confiança. É daquele entendimento profundo de que a vida está, de alguma forma, a nosso favor. E de que tudo que a vida vai nos proporcionar, ela vai trazer realmente porque faz parte do fluxo. Quando a gente olha para a natureza, a gente encontra abundância. A gente olha para o fluxo da água no rio. A gente olha para os frutos em uma árvore. A gente pode olhar para vários aspectos da natureza e a gente vai sempre encontrar a abundância. Então, essa divisão ela é muito interessante, né? Quando a gente quer entender dentro da gente quanto do nosso tempo a gente está na energia da prosperidade ou quanto a gente está na energia da escassez, a gente tem que avaliar se a gente está a maior parte do nosso tempo agindo com confiança ou se a gente está a maior parte do nosso tempo agindo pelo medo. E o medo é uma prisão. O medo nos leva a tomar decisões distantes daquilo que a nossa alma deseja. Porque a gente nunca consegue de fato manifestar aquilo que a gente quer na mais pura verdade. Porque se tem o medo, a gente começa a criar formas de tentar caber aquele nosso desejo de um jeito que a nossa mente acredita que vai ser viável. Ao invés de se entregar totalmente para o fluxo da vida e permitir que a vida nos surpreenda, que o mistério de alguma forma se organize para que ele possa trazer para a gente aquilo que a gente precisa. Claro que quando a gente está falando do fluxo de recebimento do universo, a gente não está falando de uma parte passiva em que a gente simplesmente para de fazer qualquer coisa e espera que caia do céu. Não é isso. É quando a gente tem o entendimento daquilo que a gente quer. A gente tem as ações alinhadas àquilo que a gente deseja, mas a gente solta o resultado. A gente não cria tensão para aquele resultado. A gente simplesmente entende que a vida está sempre a nosso favor e que o resultado ele vai ser o mais alinhado possível para o nosso processo. Então a gente faz tudo o que está nas nossas mãos e simplesmente solta para que a vida nos surpreenda com o seu resultado. E a gente aceita aquele resultado, esteja ele alinhado ou não com aquela perspectiva que a gente criou. Então, confiança é prosperidade. Medo é escassez. Se a gente observar no nosso dia a dia, a gente consegue identificar quando esses medos estão ativos, nos levando a tomar essas decisões que eu comentei, que vão nos aprisionando, ou quando a gente de fato consegue estar nessa postura mais relaxada diante da vida e permitindo que a vida nos traga aquilo que é nosso por direito.
Porque existe um plano para nossa alma. E a gente muitas vezes não consegue ter essa visão clara de qual é o plano, para onde as coisas estão caminhando, mas depois que a gente vivencia algumas experiências, quando a gente observa, a gente entende que aquilo, tudo que a gente vivenciou, fazia parte do nosso processo. Aquelas pecinhas, aquele quebra-cabeça que pareciam estar meio soltas, elas fazem parte de um conjunto maior, que depois que a gente passa as experiências, a gente tem a oportunidade de revisitar, a gente tem um entendimento de como aquilo realmente estava super alinhado, aquela peça realmente era perfeita para aquele nosso processo naquele momento. Então, a energia da prosperidade é essa energia da confiança. E é muito importante que a gente tenha esse registro, porque essa é a chave para a gente identificar para onde a nossa vida está seguindo. Se a gente está agindo a partir do medo, a gente vai atrair mais coisas que fazem parte dessa mesma energia do medo. O universo, ele funciona por ressonância. Aquilo que eu emito é aquilo que eu recebo. Se eu emito medo, o que eu recebo é a escassez. É de alguma forma a validação e a confirmação daquele medo. Agora, se eu vou para o lado da confiança, se eu consigo trabalhar a confiança em mim, eu entrego, eu estou numa energia mais próspera, mais alinhada, mais abundante. Então, o que vai retornar para mim? Mais prosperidade, mais abundância. Essa ressonância, ela é quase que uma garantia. Então, o que a gente emite, a gente recebe. O desafio, obviamente, está no que a gente emite. Porque muitas vezes, e aí principalmente quando a gente fala dos nossos medos, essa emissão é uma emissão automática. A gente quase que não se dá conta. A gente vai criando mecanismos de proteção. Nosso comportamento, muitas vezes, ele é moldado por esses mecanismos de proteção desse medo, de dores. Então, a gente passa a ter esses condicionamentos ativos e a nossa forma automática de existir acaba sendo uma forma ativada pelo medo. E aí que a nossa autoobservação, ela se torna extremamente importante, porque eu preciso estar atento aos meus padrões e às minhas ações para conseguir identificar quando esse medo está ativo. Eu só consigo interromper um padrão automático se eu estou em vigilância, se eu estou em observação, se eu consigo identificar quando aquele medo é ativado. E aí, uma vez que eu identifico, eu consigo aprofundar em que medo é esse, e aí eu consigo investigar a ponto de dissolver esse medo. Seja porque ele é uma criação da mente, seja porque eu tenho evidências que confrontam esse medo e que comprovam que ele é quase que infundado. Mas a gente precisa fazer esse processo de autoobservação, porque senão a gente segue nessa repetição de padrão automático, de medo. E se eu quero sair da escassez e ir para a prosperidade, eu não vou conseguir fazer isso enquanto eu não mudar internamente essa frequência que eu estou emitindo. Mas, de novo, eu preciso entender esse medo para eu poder me desvencilhar dele e exercitar a minha confiança. Tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo bastante sobre como aprender a confiar. Porque confiar também é uma prática diária. Depois vale a pena dar uma olhada nesse vídeo, porque a confiança, ela é uma construção. A gente não constrói do dia para a noite. Não é, tá bom, agora eu confio. Não é mental. Ela tem que ser uma prática de evidência que nos ajuda a realmente a chegar diante de situações mais complexas e desafiadoras e realmente conseguir estar nesse estado mais relaxado. Porque eu tenho entendimento de que eu vou receber. Mais um ponto importante, né? O medo, escassez, prosperidade, confiança. E aí entra o ponto, né? Sobre o recebimento. Porque a prosperidade, a confiança é aprender a receber. Será que a gente está preparado para aprender a receber o que a vida tem para nos oferecer? E aí, mais um ponto para a gente observar. Quanto da vida a gente se permite receber? Seja um favor, uma gentileza, uma ajuda ou um presente. Será que a gente se sente confortável e merecedor de receber esses presentes que a vida constantemente nos envia? Porque a gente fala muito de querer prosperidade, mas às vezes a gente esbarra em padrões comportamentais em que a gente cria quase que uma resistência, uma barreira a receber.
A gente às vezes vai para um caminho de dar constantemente, porque de alguma forma precisa dar mais do que receber, mas isso já automaticamente escancara um desequilíbrio nesse fluxo. E o fluxo da natureza é o fluxo de dar e de receber. Então, a gente tem que olhar também para quanto a gente se permite receber, para quanto a gente se acha merecedor de receber as pequenas coisas da vida. Muitas pessoas têm um padrão de autoexigência tão grande que quando alguém dá alguma coisa, ela se sente na necessidade de retribuir logo em seguida. É quase que, eu recebi um presente, não, mas eu preciso dar outro presente para essa pessoa. Quase que para compensar o presente que ela recebeu. E aí esse é um ponto de reflexão. Você consegue receber simplesmente por receber? Você consegue receber de uma forma relaxada, sem se sentir cobrado a realmente contribuir novamente? Eu não estou falando aqui de um padrão em que a gente só fica ali recebendo tudo e não faz nada, mas é dessa paz interna. Porque, de novo, é um equilíbrio, dar e receber. Então eu recebo, mas eu também tenho os meus momentos de doação. Afinal, a gente também foi projetado para isso e a gente se realiza muito quando a gente pode dar, quando a gente pode servir. Eu ouso dizer que esse, na verdade, é um dos nossos grandes propósitos, porque a realização que a gente tem em dar é até às vezes muito mais interessante do que aquela quando a gente recebe. Claro que receber é muito bom, mas a gente tem que encontrar esse equilíbrio. Então, esse é mais um ponto para a gente observar. Além do medo que nos leva para a escassez e da confiança, que obviamente vai nos levar para a prosperidade, o quanto a gente se permite receber, o quanto a gente está nesse fluxo, o quanto a gente realmente se sente merecedor, o quanto a gente não cria barreiras, o quanto a gente de fato pode desfrutar de uma forma mais relaxada daquilo que a vida tem para nos oferecer. Comece a observar isso na sua vida, comece a observar a sua relação com o dar e com o receber. Veja se essa balança está equilibrada, se você é aquela pessoa que está constantemente dando ou se você também é aquela pessoa que está constantemente só recebendo e só quer receber e acha que todo mundo está te devendo. Isso é um ponto para ser observado, porque se você também está nesse padrão de só receber, você também está no desequilíbrio. E aí essa sua sensação de que se você só merece receber, talvez venha por um caminho de achar que as pessoas te devem. Mas te devem o quê? De onde está vindo essa energia? Talvez isso também venha de um ponto de escassez. Então, esse desequilíbrio do receber também, muitas vezes pode ser proporcionado por um sentimento de escassez, por um medo. E aí também tem que ser investigado. Então, observa o seu fluxo entre dar e receber. E observa se você toma suas ações a partir do medo. E o quanto tempo você permanece no medo. De 100 ações, quantas ações você toma a partir do medo? E de 100 ações, quantas ações você toma a partir da confiança? E aí você começa a entender se você está muito mais passando na energia da vibração do medo, da escassez, ou se você consegue estar mais parte do seu tempo na energia da confiança, da prosperidade, do fluxo. Esse é o primeiro passo. Esse tema é muito amplo, mas esse é um questionamento que é um ponto de partida para a gente começar a estreitar a nossa relação com a prosperidade. Não tem como a gente falar de prosperidade sem a gente não se auto-perceber no que a gente está emanando. Pensa nisso.